Olá, amores! Beleza? Olha o que nós vamos estudar aqui, ó. Fantástico! A História das Ideias Pedagógicas no Brasil, do Dermeval Saviani, um livro porreta, denso pra caramba. E a gente vai trabalhar esse livro, ok? Obviamente que o objetivo da aula é te preparar para a prova. Então eu vou trabalhar em cima daquilo que as questões costumam trazer e eu vou resolvendo exercícios no decorrer do livro, tanto específicos do livro como de história do Brasil. Por quê? Vinícius, não é exercício específico do livro, mas serve para a gente treinar o conteúdo, entendeu? Então é um treino para o conteúdo que nós estamos estudando. E daí, o que eu achar de exercício exclusivo do livro, específico, né? Eu trabalho com vocês também, beleza? Então vamos lá. Começando. Esse livro, gente, ele trabalha 4 períodos. O Saviani, na verdade, fez essa divisão da história das ideias pedagógicas no Brasil. Então é muito interessante porque ele fala da história das ideias, então é sempre assim, em determinados momentos, quais são as ideias presentes, vigentes, as ideias que estão em conflito, as ideias que estão ali, né, tentando construir vamos dizer assim, uma visão educacional, um sistema educacional para o país e tal. E aí ele trata de 4 períodos. As ideias pedagógicas no Brasil entre 1549 e 1759. O segundo período é entre 1759 e 1932. O terceiro é entre 1932 e 1969 e depois entre 1969 e 2001. E aí nós temos uma riqueza enorme de conteúdos, dá para você entender tudo que aconteceu realmente na história da educação brasileira, as influências teóricas e tudo mais, ok? Vamos começar do começo? Beleza, do começo. Ó, eu coloquei uma introduçãozinha aqui, um trechinho, que é o seguinte: a investigação teve como objetivo geral a compreensão crítica do desenvolvimento das ideias pedagógicas no Brasil mediante o exame da evolução das principais concepções educacionais que tiveram ou têm vigência na história da educação brasileira. Então é isso, ó. Quais foram as tendências, as ideias, as teorias que fizeram parte, né, da educação no Brasil ao longo da história e que, de certa forma, ainda nos influenciam, tudo bem? É justamente isso que o autor vai nos trazer. Começando, então, pelo primeiro período, as ideias pedagógicas no Brasil entre 1549 e 1759, a gente vai falar do monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional. Ok? Trata-se, então, da educação jesuítica no Brasil. E o que acontece? Nós temos aí, em 1500, o Brasil entra para a civilização ocidental cristã, né? Então tem aquela teoria de que o Brasil foi descoberto, mas é uma teoria já vencida. Então, em 1500, os portugueses chegam ao Brasil propositalmente. Já existe, né, todo um conhecimento, já uma expectativa de colonização do país. E o que nos interessa é essa data aqui, em 1549, porque assim, o início do processo de colonização no Brasil não foi tão fácil, não foi tão simples. Os portugueses encontraram adversidades, encontraram resistências, dificuldade de avançar do litoral para o interior, não é? Isso vai acontecendo aos poucos. Mas não é essa parte da história que nos interessa. Eu vou falar bastante, tudo que eu falar do livro aqui é tudo voltado para a educação. Tá? Aqueles comentários que falam da história do Brasil, de pontos específicos, eu não vou trabalhar porque as provas não cobram. Então, em 1549, com a chegada dos jesuítas, tá, nós temos, então, o início da história da educação brasileira. Não o início da história da colonial, Brasil colônia, não. 1549 trata-se, então, do início da história da educação brasileira. Então, início da história da educação brasileira. E existem questões, né? Eu acabei não colocando, às vezes eu não coloco um exercício ou outro que eu vejo, né? Eu vou lá, procuro os exercícios, vejo como tem caindo e não coloco porque o exercício é muito fácil, a gente vai perder tempo lendo o exercício. E aí eu já comento aqui na aula.
E um deles é com relação à importância do Manuel da Nóbrega, porque o Manuel da Nóbrega é aquele que vai, na verdade, trazer a primeira proposta educacional para a colônia. Então, normalmente cai assim, qual foi o padre ou a figura importante e tal que introduziu um sistema educacional no Brasil, a ideia de um sistema educacional no Brasil. Daí tem lá, por exemplo, o Anchieta, né, dentre outros nomes, que são nomes bem conhecidos da história, às vezes nem é padre jesuíta, nada, mas você tem aí o primeiro nome, então a primeira pessoa importante para a educação da colônia, que vai pensar num sistema de educação para a colônia, vai ser o Manuel da Nóbrega, ok? E a partir dessa data, então, o que nós temos no Brasil é um início já de criação de escolas, colégios e seminários. Beleza? Início, então, de um processo de criação de escolas, de colégios e de seminários. Uma outra coisa que eu também acho importante nós já vemos é o seguinte. Vejam aqui que eu falo o seguinte, o Brasil entra para a civilização ocidental cristã, não é? Na verdade, essa inserção do Brasil, enquanto colônia, obviamente, no mundo ocidental, se dá em 3 aspectos. Tá? São 3 aspectos, então, dessa entrada ou dessa inserção do Brasil no mundo ocidental. Primeiro aspecto é a colonização. O Brasil entra para o mundo ocidental como colônia e não como um país independente ou um território que está sendo, inclusive colonização, colônia de exploração, né? E não de povoamento. Um outro aspecto é a educação. Qual educação? Educação jesuítica, católica, oferecida aos índios, que são chamados de gentis. E, consequentemente, essa educação está relacionada a isso, a catequese. Tá? Então, o Brasil é inserido no mundo ocidental, enquanto colônia, através desses 3 aspectos. Colonização, educação e catequese. Lembrando que colônia, né, colonização significa o quê? Proteção. Então, os portugueses querem, na verdade, proteger o território. Trata-se de proteção, querem manter, cuidar desse território que muito interessa. Mas a relação daqueles índios que estão no território, que por sua vez estão sendo também colonizados, é de subordinação. Por mais que a ideia de colonização seja proteção, proteger, manter e cuidar, a relação que o português tem, principalmente o português que vem para administrar terras, para administrar a colônia, ele vai, na verdade, subordinar os demais presentes na colônia de acordo com seus interesses e, obviamente, isso vai acontecer com o índio. Então, esse processo de educação, é óbvio que eu vou falar, mas é bom deixar claro, né? Não é um processo de educação preocupado em educar de fato o índio, no sentido de instruí-lo para dar ao índio autonomia. Viva melhor sendo instruído. Óbvio que não. Tanto que nós estamos falando de uma educação de base religiosa, então nós estamos falando de uma catequese para que haja uma conversão desses índios na religião, na língua, né, em algumas crenças, e esse índio possa então ser uma figura mais dócil, mais pacífica, mais que aceite aquilo que o colonizador está trazendo para ele, tá bom? Então, essa educação representa, na verdade, não um processo de instrução, mas um processo de aculturação, tá? Não instrução. Mas a aculturação. O que é a aculturação? É fazer o índio conhecer e se adequar à cultura estrangeira, à cultura europeia, à cultura do português. Tá? Essa aculturação significa, em outras palavras, inculcar
os costumes, as crenças europeias do índio. Bom, continuando, Vinícius. Além disso, o que mais que a gente tem nesse início? Vejam aqui o seguinte, etapas da educação colonial. Então, enquanto o Brasil foi colônia, nós tivemos 3 etapas. De 1549 a 1599 é o período heróico, chegada dos primeiros jesuítas. Por que esse período é heróico? Porque não é fácil conhecer o território, se estabelecer no território sem recursos, sem conhecer o território em si, sem conhecer os índios. No Brasil, até hoje, né, muitas pessoas acham assim, o índio no Brasil é tudo igual, qualquer lugar que você... Não, os índios são muito diferentes. Então, os costumes, a forma de agir, a organização social é muito diferente de tribo para tribo. E no processo de colonização, de entrada, né, em que os portugueses vão chegando, vão se estabelecendo e vão entrando para o território brasileiro, eles vão conhecendo tribos diferentes, que vão recepcionar os portugueses de formas diferentes. Então não é fácil para os jesuítas esse começo, esse início de processo de colonização. Depois, entre 1599 e 1759, é o período da Ratio Studiorum, que é o período em que nós vamos ter aqui um sistema educacional bem melhor definido. E a terceira fase de 1759 e 1808, lembrando que em 1808 a família real está no Brasil, né? Família real, o Brasil não se torna independente ainda, mas a família real no Brasil é a famosa fase pombalina, fase em que Marquês de Pombal tem aí um poder e coloca a educação, na verdade, sob responsabilidade e poder do Estado, tirando esse poder dos jesuítas. Bom, vamos lá. Uma pedagogia brasílica. Vamos começar então falando dessa pedagogia brasílica. Então, nós temos aqui no período, a partir de 1549 e nos anos seguintes, os jesuítas e outras congregações religiosas também. Tá? Então, outras congregações ou ordens religiosas. Então, além dos jesuítas, tinha, por exemplo, franciscanos, tá? Tinha, por exemplo, beneditinos. Era possível encontrar carmelitas, tá? Uma ordem muito importante que foram os oratorianos. Chegada, né, dos oratorianos, etc., dentre outros. Ok? Só que tem um problema aí. Tem uma situação um pouco complicada aí. Os jesuítas têm o apoio do rei, da coroa e dos administradores da colônia. Por quê? A chegada dos jesuítas, na verdade, a vinda dos jesuítas é premeditada. Vocês vão lá para catequizar aquele povo. Vocês vão lá para converter os gentios. Beleza? Já as outras ordenações não foi assim. Vieram, mas vieram sem essa pré-determinação, esse aval da coroa, sem o apoio da coroa e dos administradores da colônia. Então, franciscanos, beneditinos, carmelitos, oratorianos vão ter muita dificuldade para se estabelecer na colônia, ok? Vão passar um perrengue, vamos dizer assim, muita dificuldade para se estabelecer na colônia, visto que chegaram sem, vamos dizer assim, sem uma previsão, vieram, né, sem uma previsão determinada, ao contrário dos jesuítas. Então, vamos registrar isso, porque é importante. Essa galera aqui operou, ou seja, atuou na colônia, atuou, só que de forma dispersa e intermitente. Tá? Então, operaram de forma dispersa, intermitente e sem o apoio da coroa, ok? Já os jesuítas vieram por determinação do rei de
Portugal. Por outro lado, então, jesuítas com apoio do rei de Portugal. Beleza, Vinícius. E aí, o que mais? Então vamos falando dos jesuítas. Os jesuítas procederam de forma mais orgânica, tendo exercido o monopólio da educação dos primeiros séculos da colonização. Okay? E aí nós temos um nome importante aqui que é o Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, plano de instrução sobre uma extensa cadeia de colégios nas povoações litorâneas. O Manuel da Nóbrega é um cara empreendedor, tá? Ele é empreendedor. Então, quando ele chega, ele já tem uma certa visão do que ele espera para a colônia e do que ele deseja para a colônia. Ele deseja uma cadeia de escolas no litoral e de seminários, que iria de São Vicente até Salvador, né? E existe, obviamente, essa pretensão dele. Os dois principais colégios seriam o Colégio da Bahia, ao norte, e o de São Vicente, ao sul. E a visão dele é o seguinte: para ele, a sujeição dos índios precedia a conversão. Então não adianta querer converter os índios sem antes sujeitá-los de uma forma que os índios vão, vamos dizer assim, realmente serem... É uma espécie de coação, né? É uma espécie de coação. É justamente isso. E, inclusive, uma coisa que se fazia como estratégia dos jesuítas, e na verdade essa ideia parece ter vindo da coroa. A estratégia era agir sobre as crianças. Agir sobre as crianças indígenas. Agir sobre as crianças. Então é como se fosse assim, convencer primeiro as crianças. E para isso, o que eles faziam? Qual era, né? O que fazia parte da estratégia? Trazer para a colônia, lá de Portugal, crianças órfãs. Crianças órfãs que estariam dentro desses colégios e que seriam um chamariz para as crianças indígenas. E a partir desse chamariz, agindo sobre as crianças indígenas, haveria um contato, consequentemente, com o restante da família indígena, tá? Então, o Manuel da Nóbrega, ele tem essa ideia, que é tem esse lado empreendedor dele, e tem essa ideia de que, primeiro, tem que haver a sujeição dos índios e depois a conversão. Já o Anchieta é um poliglota que dominava a língua geral falada pelos índios brasileiros, tá? Civilização pela palavra. Então, ele vai aprender a falar o que, na verdade, era chamado de, vamos dizer assim, é uma espécie de uma língua geral, tá? Então, o Anchieta, ele, em alguns livros fala que ele falava o tupi, mas, na verdade, ele fala uma língua geral, dominava a língua geral falada pelos índios. Ou seja, ele conseguia se comunicar com os índios e, com isso, ele defendia a ideia de uma civilização pela palavra. E educava a partir da poesia e do teatro. E aí tem esse famoso teatro que ele criou e que nós estudamos também em literatura, né? Que é aí o deus Tupã representando o deus católico e Anhangá representando a figura do demônio nas passagens religiosas, tá? Beleza. Aqui um ponto bem importante agora para nós, de tudo isso que nós estamos vendo, aqui é o mais importante, que é a institucionalização da pedagogia jesuítica. E a institucionalização, que seria assim, aquilo que vai configurar um sistema de educação ou de pedagogia jesuítica, é a Ratio Studiorum. Antes da Ratio Studiorum ser definida, né, e ela é definida em Roma, nós temos aqui o modus italicus e o modus parisiensis, como dois caminhos para a pedagogia. O modus italicus, na verdade, é o modo que é a pedagogia que esteve, vamos dizer assim, que predominou durante toda a Idade Média, tá? Até o final da Idade Média, até o período final da Baixa Idade Média.
Então, predomina durante toda a Idade Média. Já o modus parisiensis é um modo que, mais recentemente, já era utilizado pela Universidade de Paris e trazia uma forma inovadora de se educar e de se organizar o currículo e a prática educativa como um todo. Tá? Então, o que acontece? A Ratio Studiorum, gente, vamos dizer assim, ela é definida formalmente em 1599, tá? E vai até 1759, quando os jesuítas são expulsos. Beleza. Então vamos só pegar aqui vamos pegar só essa relação aqui, essa passagem do modus itálicos, modus parisienses até a Ratio, tá? Entre 1540, vou colocar aqui, ó, entre 1540 e 1551, os colégios que foram criados, e aí, gente, quando a gente fala de colégios jesuítas, entendam que não é só o Brasil que é colônia de Portugal. Portugal tem outras colônias, tá? Tem outras colônias. E nessas outras colônias também há jesuítas educando e catequizando, e também há colégios jesuíticos, tudo bem? Então, quando eu falo de um sistema jesuíta, é o sistema que está sendo utilizado nos colégios da colônia no Brasil, da colônia portuguesa no Brasil e de outras colônias também. Nesse caso, os colégios que foram criados entre 1540 e 1551, inclusive um deles é o que era referência, que era o Colégio Romano, vou colocar aqui. O Colégio Romano era uma referência. Eles se orientavam, nesse período aqui, eles se orientavam por qual modus? Modus parisienses. Que representava, na verdade, uma evolução comparado ao modus itálicos que eu falei para vocês, foi o modus vigente durante a Idade Média. Ok? E qual era a proposta? A partir desse modus parisienses aqui, uniformizar o funcionamento dos colégios. Ok? Então, a prática didático-pedagógica, a organização curricular do modus parisienses era mais atrativa, mais moderna, mais eficiente. E foi esse modus utilizado nos colégios criados entre 1540 e 1551, inclusive no Colégio Romano, que era uma referência para a época. Mas ainda havia necessidade de uma organização curricular mais completa, de algo que fosse mais completo ainda. Tá? Então, o que é esse mais completo? É justamente a Ratio Studiorum. Surge então a Ratio Studiorum. E o modus parisienses, ele está lá dentro. Então, dentro da Ratio Studiorum, nós temos conteúdos do modus parisienses, nós temos aqui o modus parisienses, né, uma parte do que ele trazia, enfim, está dentro da Ratio Studiorum, como se fosse assim, ele fica, tá? Esse modus fica como uma base para a Ratio Studiorum. Só que a versão definitiva da Ratio Studiorum, ela é mais completa. Ela foi publicada em 1599 com 467 regras. Beleza? 467 regras. Aqui nós temos a divisão dela. Primeiro, havia os estudos inferiores, que era o curso de humanidades. Segundo, estudos superiores. Então, a Ratio dividia como o processo educacional de formação do sujeito, estudos inferiores e estudos superiores. Sendo que nos estudos superiores estudaria filosofia de forma mais aprofundada e teologia. Qual que é o objetivo da educação? A educação caberia moldar a existência particular e real de cada educando, a essência universal e ideal que o define enquanto ser humano. Veja, essência universal e ideal. Olha a visão, a concepção de ser humano para a Ratio Studiorum, e obviamente era a concepção da igreja na época. Uma visão essencialista do ser humano, como se o ser humano, o sujeito, fosse igual em todo lugar.
Existe uma essência e todo ser humano é formado por essa essência, então todo ser humano é igual ou tem que ser igual no aspecto da moral, no aspecto da educação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a Ratio Studiorum nos traz duas características muito importantes para você levar lá para a sua prova. Quais são, Vinícius? Primeira característica é o fato dela ser universalista. Universalista. Massa. E a segunda, elitista. E concepção de homem. Concepção de homem. Deixa eu arrumar aqui. Essencialista. Eu já falo mais dessa concepção. Só vamos completar aqui. Por que universalista? O que quer dizer isso? Ter um caráter universalista. Quer dizer o seguinte, que esse plano que é trazido pela Ratio Studiorum seria o mesmo plano aplicado em todos os colégios jesuíticos. Em todos os colégios, isso quer dizer em todas as colônias. Ok? De forma indiscriminada. Em todos os lugares, o mesmo sistema, trabalhando da mesma forma, independentemente de localidade, de diferença cultural. Nada disso é levado em consideração. Então, universalista quer dizer plano adotado indistintamente por todos os jesuítas, onde estivesse. Entre outras palavras, em todos os colégios jesuíticos, tá bom? E o fato de ser elitista, Vinícius, o que é isso? Ora, essa educação do plano, oferecida pelo plano, não é para todo mundo. Ok? Não é para todo mundo, óbvio. É uma educação destinada aos filhos dos colonos e não aos indígenas. Os indígenas passariam por um processo muito simples de catequização, de aprendizagem da linguagem, de língua e de ofício. Vamos dizer assim, os jesuítas ensinaram aos índios muitas habilidades relacionadas ao ofício, como, por exemplo, o cultivo, a agricultura em muitos aspectos, tá? Ofício. E uma educação extremamente elementar e básica, muito mais fundamentada ou baseada na catequese. Esse plano de estudos mais completo, em que eu tenho um currículo, estudos inferiores e estudos superiores, é para a elite, para os filhos dos administradores da colônia, ok? Que vão, obviamente, ter uma formação para continuarem sendo administradores da colônia. Então, aqui, ó, formação é uma educação voltada para a formação da elite colonial. Coloquem aí, para os filhos dos administradores da colônia. E uma outra coisa que eu coloquei aqui, concepção de homem, né, essencialista, que está relacionado a quê? A pedagogia tradicional. A Ratio Studiorum, então, na verdade, ela corresponde à pedagogia tradicional. Porque na pedagogia tradicional, a visão de homem também é essencialista. Nós queremos formar o sujeito, como se existisse um único perfil de homem ideal, e é esse o perfil que a educação tem que visar sempre.
A visão essencialista. O homem seria, então, constituído por uma essência, vamos dizer assim, que é universal, né? E, ao mesmo tempo, imutável. Vou colocar aqui, ó, o homem seria constituído por uma essência universal e imutável. Beleza? É isso aí, pessoal. Então, aqui, ó, vamos resolver aqui uns exercícios. É correto afirmar que na concepção pedagógica tradicional da vertente religiosa implantada no Brasil entre 1549 e 1750, os jesuítas desenvolveram um plano de estudos da Companhia de Jesus, conhecido como Ratio Studiorum. Então, esse aqui é um modelo de questão aí que as provas cobram. 2. O Ratio Studiorum, que versa sobre a formação nos colégios jesuíticos e, portanto, não se refere ao período de alfabetização das crianças, ok? Prevê o quê? 3 graus do ensino elementar, chamado de curso de humanidades, outro de formação superior, o de filosofia ou artes, e por fim o de formação profissional dos futuros padres, que seria o de teologia, que é superior também. Então a diferença é que o Saviani ele traz esse de humanidades como sendo os estudos inferiores e esse de filosofia mais aprofundado e teologia como estudos superiores. Tá? Aqui a questão está trazendo como 3 graus, por quê? Porque ele entende que esse superior aqui seria, na verdade, o profissional de formação de padres, mas a correta é a A, ok? Ele só está dividido de uma forma diferente do que o autor traz no livro. Aqui a gente tem, leia o texto a seguir. Um dos elementos básicos de discussão da ação docente refere-se ao ensinar, ao aprender e ao apreender. Essas ações são muitas vezes consideradas e executadas como ações disjuntas, ouvindo-se até de professores afirmações do tipo: eu ensinei o aluno que não aprende. Né? Beleza. Então, aqui esse texto está passando para nós uma prática de educação tradicional. Aí vai, daí a busca por técnicas de exposição oratória como elementos essenciais para a competência docente. Historicamente, sabe-se que o modelo jesuítico, presente desde o início da colonização, apresentava em seu manual, a Ratio Studiorum, de 1599, os 3 passos básicos de uma aula: pré-eleção de conteúdos pelo professor, levantamento de dúvidas dos alunos e exercícios de fixação, cabendo ao aluno a memorização para a prova, ok? Considerando a exposição da autora nessa afirmativa, marque a alternativa que não corresponde a esta visão. Ela quer o seguinte: qual das alternativas, então, não corresponde à ideia, a essa visão que se refere, né, à ideia de pedagogia tradicional? Não vou ficar perdendo tempo com vocês aqui, mas a resposta é a E. Vejam o seguinte: aula em que uma ação de ensino, da qual resulta a aprendizagem do estudante, o saber inclui um o quê? Ou seja, o que eu vou saber? Um saber como? Como eu vou aprender? Um saber por quê? Por quê? Esse porquê aqui, ó, é muito importante. Ele não tem na educação tradicional. Na pedagogia tradicional o que eu preciso saber? É isso. O porquê não há questionamento. Porque sim, vamos dizer, né? Para formar o intelectual. E um saber para quê? Ó, a finalidade. Nesse processo, o envolvimento dos sujeitos em sua totalidade é fundamental. E esse envolvimento não há na pedagogia tradicional entre professor e aluno, muito menos entre aluno e aluno. O professor é o centro de toda a questão, e quase tem trata-se quase que de um monólogo, não é? Além do que, de como pela ensinagem deve-se possibilitar o pensar, a situação em que cada aluno possa reelaborar relações de conteúdos, e esse reelaborar não existe na tradicional, trata-se apenas de memorizar, ok? Enfim, é a E. Quer dizer o quê? Que a A, B, a C e a D todas são características de uma prática tradicional. Por que você colocou essa questão, Vinícius? Porque, às vezes, a banca gosta, ok? Às vezes a banca, para não pegar aquela coisa seca do livro, ela gosta de fazer relações entre trechos e tudo mais,
para que você precise pensar um pouco na hora de resolver a questão, para que não seja algo ali seco, um trecho, por exemplo, cobrado do livro, de uma certa página do livro, embora dessa outra forma caia também. 4. Os jesuítas chegaram à colônia brasileira em 1549 e implantaram os primeiros colégios com apoio e incentivo da coroa portuguesa. Até 1759, quando os padres da Companhia de Jesus foram expulsos do país pelo Marquês de Pombal, podemos afirmar que a pedagogia cristã desfrutou de hegemonia, imprimindo suas marcas no desenvolvimento do ensino brasileiro. Inclusive, essa hegemonia significa o quê? Monopólio da educação, né? Não era o Estado que oferecia a educação, era a igreja, apenas a igreja. Essa pedagogia de orientação católica, consubstanciada no documento Ratio Studiorum, que organizou as atividades nos colégios jesuíticos, tinha como ideário subjacente a concepção do quê, gente? Método ativo? De forma alguma. Ensino como estratégia para o desenvolvimento colonial segundo Anchieta? Não. Professor como facilitador? Jamais. Homem como dotado de uma essência universal e imutável, está dentro do que nós vimos. Beleza, Tereza? Ah, isso aí. Vinícius, que aula comprida, hein, meu? Pelo amor de Deus, é que eu não queria dar a pausa aqui, porque eu sei que quando dá uma pausinha, você vai tomar um cafezinho, por sinal, aqui eu tô com o meu cafezinho aqui também. A canequinha nossa tá na lousa aqui. É o seguinte, vou dar uma pausa agora. Eu fiz questão de ver essa primeira parte num bloco só. Dá um descansinho aí, dá aquela respirada bacana e tal, e já volta para a aula para a gente continuar estudando. Até daqui a pouco.